Estamos então aqui na Casa Episcopal. Agradecemos ao Sr. Bispo, enfim, a amabilidade de nos receber. E, sem mais delongas, eu começava por perguntar, ou seja, está há 3 anos, penso eu, na Diocese. Como é que tem sido essa Quase experiência? 4. 4 anos? Quase 4, é março. Como é que tem sido essa experiência? Olha, eu acho que experiência sempre de uma grande novidade. A gente, quando chega a uma casa destas e uma situação destas, naturalmente vem com cuidado de procurar ver. Eu senti-me muito bem acolhido pelas pessoas, pela Diocese. É claro que agora é preciso habituar-se, conhecer a realidade, e isso tem sido a minha preocupação também. E depois de ir juntamente, criando o ambiente suficiente para trabalharmos juntos, porque é assim que se constrói a igreja. E tem, enfim, identifica alguma principal dificuldade neste percurso até agora? Então, as dificuldades são as dificuldades que vêm do tempo e que a igreja, em qualquer lugar, hoje, de falar que não há dificuldades, isso não existe. E a não ser que a gente queira fechar os olhos. Dificuldades no sentido de desafios que todos sentimos para a igreja, com necessidades de uma igreja que se está a reorganizar. Eu cheguei aqui, primeiro fui muito bem acompanhado pelo Dom António. Exato. Somos amigos de longa data e continuamos, graças a Deus, a ser. Ainda por cima temos também o Dom Serafim, que é o nosso ancião maior, e dá-me um gosto enorme ter aqueles que foram antes de mim, os guias desta diocese, e que deixam uma herança que todos conhecemos. Depois, mas também de uma amizade e um diálogo que continua, que é muito importante. Depois, também, na Diocese, eu cheguei aqui em pleno tempo de lançamento do programa desta Igreja Sinodal que estamos a viver, e o programa que foi acontecendo foi aquilo que se foi discernindo também ao longo deste processo. Sim. Eu já tinha começado esse programa em Setúbal, onde estava, e eu disse, aliás, quando fui nomeado para aqui e escrevi ao Papa, disse-lhe, olha, eu naturalmente não saio contente de Setúbal, porque tinha sido a pandemia, estava ali há 6 anos e não esperava mudar. Uhum. Mas não vou triste, que isto é outra coisa. Exatamente. Portanto, e a gente vem estamos a trabalhar. E falou aí na questão sinodal, é uma palavra agora muito, não diria em voga, mas a nível da Igreja está de facto em pleno, digamos assim, com muitas aspas. Para o cidadão comum, enfim, o que é esta questão da sinodalidade e como é que tem sido aplicado ou tentado aplicar aqui a nível da nossa diocese? Bem, sinodalidade significa a própria palavra sinodalidade, tudo que vem sim tem a ver com sintonia, em conjunto, etc. Portanto, é caminhar em conjunto. Uhum. E é procurar implicar cada um e cada uma no processo de ser igreja e de construir igreja. Isso significa que cada pessoa tem de se entender como protagonista e agente ativo dentro da construção da comunidade, da sua comunidade e da igreja no seu conjunto, mas também cada um segundo o papel que tem. Não deixa de haver as responsabilidades de liderança a todos os níveis da igreja, desde uma comunidade qualquer, a uma paróquia, ou à diocese, à igreja no seu conjunto. Portanto, isso tudo tem lideranças importantes e a questão da liderança é muito importante. Na sinodalidade, uma das coisas importantes é como é que se verifica essa liderança. Uhum. A questão de... Peço desculpa interromper, mas essa questão de... isso é para os padres, já passou. Pois, eu gostaria que tivesse passado. Ou pelo menos estás a tentar... Mas o que estamos a tentar é precisamente isto. Isto é, que não há uns que produzem religião e outros que consomem. Uhum. Isto não é uma questão de utentes da igreja. Isto é uma questão de criar fraternidade, e uma das coisas fundamentais, das ideias fundamentais que saem do sínodo é precisamente a questão da fé. E a questão da igreja é uma questão de relações.
Como é que a gente se relaciona? Mas é assim numa família. É assim as relações que a gente tem num país. Quer dizer, entender isto não é simplesmente uma receita para a Igreja. É entender-se que eu sou parte deste país e não me posso tirar para trás e dizer que a culpa é simplesmente dos políticos, porque os políticos, quem os colocou lá também fomos nós. E, portanto, e não só por isso, mas é dever de cidadania colaborar ativamente, quer concordando e apoiando, quer sugerindo, mas também protestando às vezes, porque isso faz parte da cidadania. E assim também na Igreja, quer dizer, o que a gente tem feito procurando fazer ao longo destes anos, é fazer um caminho que leva a isso, onde todos, a todos os níveis, tenham uma noção de uma liderança e de uma participação que é sempre no plural, conjugada no plural. Não sei se estou errado, mas eu penso que isso vai enfim, ter um bocado as raízes no Concílio Vaticano II, que foi há 60 anos. Ou seja, não é um longo tempo para ainda estarmos neste ponto. Não é ainda. Eu acho que essa é sempre a questão da Igreja e vai continuar a ser. Quer dizer, o Papa Francisco dizia isto, não é uma questão de tomarmos uma decisão e já isto ficou ultrapassado. Não, porque em cada lugar e em cada família, em cada instituição, ou se faz ou não se faz isto. O que o sínodo sobre sinodalidade é uma tautologia, é uma repetição em si. Mas é uma repetição sem a qual não funcionam outras coisas. Portanto, a questão é, como é que somos Igreja? Como é que nos relacionamos a todos os níveis, na sociedade? E isto às vezes anda para a frente, outras vezes anda para trás. Agora, além disso, o Vaticano II pôs bases que determinaram um estilo. E isso não tem dúvida. E mudou muito já na Igreja. Mas, a certos níveis, ficou-se ainda, e sobretudo nas diversas regiões e culturas que tem a Igreja. Há culturas que tinham mais esse culto de uma vida em comum. Igrejas menos estruturadas. Nós tínhamos, particularmente na Europa, uma igreja muito estruturada. E estruturada na figura do padre, do bispo. E, portanto, quando se falava da igreja, a igreja entendia-se o clero. Os padres, os bispos, sobretudo. Hoje pretende-se que os porta-vozes daquilo que diz a igreja não sejam simplesmente esses. Esses não perdem o seu lugar. Mas a chegada a dizer o que é que pensa a Igreja tem de ser muito mais abrangente, e é por isso que, por exemplo, o Sínodo dos Bispos não foi constituído só de bispos, mas foi constituído de pessoas, de leigos, de pessoas competentes, etc. Com ou sem voz ativa. Houve as votações dos que lá estavam, claro, tinham uma maioria de bispos, mas havia também outros leigos e leigos religiosos, padres, etc. E depois, isto é quanto à sua Constituição. Depois, quanto ao funcionamento. Já é diferente, é que já o facto, não sei se vi algumas fotografias da sala do Sínodo, não era um género de um anfiteatro em que estão uns a falar na presidência e os outros já. Mas todos estavam em mesas, à volta de mesas, com uma metodologia de se escutar uns aos outros, para que toda a gente pudesse falar e refletir, rezar em conjunto, antes de mais, para discernir e pensar para que aquilo que se pensa na Igreja, e isso é uma das questões da sinodalidade, é se todos procuram a vontade de Deus. E isso é a mesma coisa que eu digo também para um casal. Um casal é muito importante que se confronte, que se estime, que se apaixone, que estejam frente a frente. Mas é muito importante também que se ponham os dois diante da vida e diante de Deus. Porque diante da vida, vamos lá ver, nós temos, não é só um problema entre nós, uma questão entre nós, um relacionamento uma ligação entre nós.
Nós temos uma relação, nós, sociedade, nós, filhos, nós e os nossos pais, nós, e isto, se isto não for visto também com olhos em comum, não vai funcionar. Quer dizer, quando a gente põe a atenção no objetivo por que estamos, e na Igreja essa é a missão da Igreja, quando nós pomos o foco no problema e nas questões que temos de resolver, vamos encontrar sempre motivos, muitas zonas de convergência. Quando vamos a perguntar quem é que manda mais e quem é que sai melhor na fotografia, logo vamos ter discrepâncias. E as discrepâncias vão crescer. E aquilo que se propõe, antes de mais, para a Igreja, é antes de mais esteja à escuta de Deus. Isto honestamente. E com inteligência, exige coração, exige fé. Mas também exige competência, exige estudo, para não falar simplesmente daquilo de uma impressão, uma emoção, que é feita de emoção, mas também não é só. Exatamente. E dá trabalho pensar. Por falar, provavelmente não vem nada a propósito, ou enfim, é uma comparação um bocado estranha, colocar agora este assunto, mas há uns bons anos, eu falava com o padre Orlandino Bom por causa da questão da fé e da fé dos adultos, há pouco também com outra pessoa consagrada, a irmã Célia Cabecinhas, e ela dava-me um exemplo curioso que eu acho e que eu concordo, ou seja, muita gente na idade adulta ainda está com o fatinho da primeira comunhão, ou seja, falta-nos também essa parte, portanto, crescer na fé em termos de conhecimento, porque aquilo que se ensina às crianças na catequese depois tem que ser atualizado para os adultos numa mensagem diferente e mais profunda. Não sei se concorda com isso. Isso é algo que a gente está sempre a rebater isso e depois daí a dar passos no sentido de colmatar aquilo que falta, mas é um passo muito grande e vai uma distância. E porque também não há receitas feitas, mas isso é a todos os níveis. Quer dizer, nós temos até uma catequese e um tratamento e um cuidado especial para as crianças, isso é determinante e muito importante. E também uma linguagem. Eu não vou fazer um discurso filosófico para uma criança de 7 ou 8 anos. Exato. Tem que ter linguagem que seja acessível e compreensível. Isso é uma norma de boa comunicação a qualquer nível. Mas, depois, quando se cresce, quando as pessoas começam a fazer, a colocar questões mais profundas e mais complexas sobre a sua vida, sobre a sua fé, sobre o sentido destas coisas todas, aí é muito mais difícil de encontrar respostas. E algumas são respostas que exigem não só conhecimento, mas também empatia e capacidade de entender o outro e para se encontrar caminhos comuns. Isso aí é onde falha também, porque as fontes de conhecimento são muito, muito mais diversificadas e não tão estruturadas. Uma criança, e justamente, ainda bem que é assim, está sob proteção. Ou deveria estar. Exato. Sob proteção dos pais, controle da informação. Depois, nas escolas também se tem cuidado não só de ir dando progressivamente, facultando instrumentos de lidar com a realidade, de conhecimentos e de capacidades, mas ainda dentro de um ambiente que está preparado para isso, que funciona bem, melhor ou pior, mas essa é a preocupação. À medida que a gente vai crescendo, vai se tornando cada vez mais independentes. E o pior é que às vezes, e hoje em dia particularmente, com o acesso que temos aos meios de comunicação, e é um tema de grande discussão hoje, também as fontes de informação e de confronto e de interrogação justas
são dadas tantas vezes e colocadas as crianças e adolescentes diante de situações para as quais não têm ainda preparação nem de maturidade para se confrontar. É por isso que torna tantas vezes o discurso e o diálogo muito mais difícil. É necessário que seja assim, porque também eles não querem manter ninguém dentro de uma caixinha e de uma gaiola. Mas é muito importante que a exposição ao sol e ao vento não deem cabo da criatura. Exato. Enfim, não estava previsto exatamente neste ponto da nossa conversa, mas falei das crianças, obviamente temos que falar da questão que mais tem preocupado a Igreja, que é a questão dos abusos sexuais. E falou da proteção das crianças, que devem estar protegidas. Enfim, ao ver-se tantos números em Portugal, enfim, segundo aquela comissão independente, ficou chocado, estava à espera, tendo em conta outras realidades, contava que a realidade portuguesa fosse mais ou menos assim? Fazer raciocínios sobre os números É complicado. não, se foram muitos, se foram poucos, é evidente que nós suspeitávamos que houvesse casos, e muitos, porque também tínhamos alguma evidência disso. E o mérito da Comissão Independente foi precisamente dar alguns parâmetros não só de números, porque os números são sempre discutíveis. Também os números da Comissão Independente, que não foram como outras comissões que fizeram simplesmente cálculos aritméticos, é uma coisa bem mais próxima da realidade, porque tem a ver com pessoas que dizem que foram abusadas, mas que também outras sabem de outras que também foram também foram abusadas ou pela mesma pessoa ou dentro de determinados contextos. Portanto, não é o número. O número, claro que é sempre, impressiona sempre. Se são aqueles ou não, também a questão científica e não ponho em dúvida, os cálculos, como disse, têm uma base, com alguma plausibilidade daqueles números que foram apresentados. Quem diz que poderiam até ser mais ou menos, não vou discutir, porque um ou qualquer outro que seja já é demais. Exato. Portanto, é sempre, porque o que mais me impressionou, embora foram matérias que eu, como também já tinha lidado com questões destas mais cedo, mas ali estava bem claro a dramaticidade que estas coisas têm. E, portanto, acho que isso foi bom também que o país tivesse tido esse choque, e também a Igreja, para se dar conta que isto não é uma questão trivial, não é uma questão mais que temos de resolver. É uma questão, primeiro, porque pelos desastres existenciais, psicológicos e espirituais que causam nas pessoas, mas também por aquilo que é de completa negação daquilo que a Igreja tem de ser. Portanto, isto é uma contradição em absoluto. Ora, a procurar conhecer, a primeira coisa. Segundo, ir ao encontro das pessoas. E temos procurado, e com pessoas, com meios, acho que tivemos desde o princípio e continuamos a ter agora, de entre as pessoas mais capazes que o país possui para isto. A quem vou ficar sempre com uma memória muito querida e agradecida pelo trabalho dessas pessoas. Perfeitas não são, mas ninguém é, mas são pessoas que se apaixonaram por esta causa. Exato. E que puseram aí de tempo, de esforço, de paciência e tantas vezes para superar também incompreensões de todo o género, de pessoas, diretamente de pessoas, da comunicação, etc, etc. São pessoas que ficaram expostas, juntamente com também outras pessoas dentro da Igreja, as nossas, não é só os especialistas do Grupo Vita agora, como o Grupo Comissão Independente, as comissões diocesanas que têm em cada diocese, e também se contam, aí estão certamente das pessoas
mais competentes nesta matéria, a todos os níveis. Portanto, acho que só isto tem um valor muito grande. Eu quase estou gratíssimo. Mas isto não dá para baixar a guarda. Exato. Eu gostaria de dizer que pronto, isto está ultrapassado. Mas não está ultrapassado, nunca vai estar, porque isto tem a ver com deficiências de pessoas que infelizmente eu gostaria de imaginar que isso que não ia acontecer, mas isso ninguém pode dizer. Faz parte da condição humana, no fundo, não é? O que interessa é que, se acontece, nós estejamos mais bem preparados para lidar com as questões, para não deixar que elas se enquistem com o tempo, causando maiores danos às pessoas, e que se encontre também sensibilidade e ao mesmo tempo uma capacidade das pessoas de reagirem e de terem a coragem também de falar, sabendo, e isto também é importante, quando se fala de credibilidade de todo este processo, não é uma questão simplesmente de opinião pública para saber estou falando de uma pessoa sentir que pode confiar e que pode falar porque vai ser ouvida e vai ser tratada convenientemente. A Igreja tem dado alguns passos, de facto, para essa defesa, para essas coisas todas que falou, desde o alertar, da pessoa sentir que pode falar com alguém se for vítima desse tipo de atitudes. Há pouco eu vi, penso que é uma coisa relativamente recente, que é quase um selo de garantia de que determinada instituição está a tomar determinadas atitudes em relação a essas questões. Não sei se será bem assim. Nós temos regulamentos para tudo aquilo que é que todas as instituições que têm a ver com crianças e com adultos vulneráveis, mas hoje não é só isso. Nós temos que estamos procurando, e esse é a grande aposta, é procurar apostar na formação das pessoas que trabalham com crianças, dos responsáveis, das lideranças, para estarem atentos e com sensibilidade para. Exato. Mas depois também de garantir isto, de certificar, é uma coisa para dizer simplesmente, olha, hoje a maioria das instituições da Igreja tem instituições em termos de formação, etc., foi-se dando, e quer-se implementar também um conjunto de normas que já estão previstas, mas isso vem da Igreja não só é da Igreja Universal, que pede que as nossas instituições tenham protocolos claramente definidos. Exato. E com instruções para saber como lidar com coisas dessas, como evitar, instruções sobre o modo de comportamentos habituais, de interiorizar comportamentos habituais que não deem, que ao mais possível evitem situações dessas, criar ambiente de segurança, isto deve ser. E isso tem a ver também com daquilo que falávamos de antes de sinodalidade. Isso não é simplesmente uma questão de quem dirige. Tem de ser uma colaboração entre pais, crianças, das próprias crianças e de instituições, de modo que juntos possamos fazer a diferença. Porque se houver um fosso entre quem dirige uma instituição e as famílias e as crianças, isso não vai funcionar. O tal clima de confiança e criar clima de abertura e confiança para aceitar, sem desconfiança, pois claro que tem de haver todo um discernimento competente, etc., destas coisas. Mas antes de mais é criar ambiente de confiança para que as pessoas tenham aquilo que você disse, coragem, sabendo que não vão sofrer mais por isso, mas que isso venha ao encontro dos problemas de que foram vítimas. Exato. Mudando agora de assunto, aliás, ou se calhar, fazendo a ponte, há quem diga que estas, é outra velha questão, estas questões se calhar seriam minimizadas ou não aconteceriam tanto
se houvesse aquela questão de acabar-se com o celibato dos padres, eventualmente mulheres poderem ser consagradas. Havia alguma... Então, e o que é que fazíamos depois, quando a extrema maioria dos casos de abuso trata-se das famílias, e vamos acabar com as famílias? Exato. Não, mas o problema maior é aí. O problema disto tudo é que os abusos das crianças têm lugar, e com as pessoas com deficiência, que é isso que está, os adultos vulneráveis, acontecem, e o drama desses é que acontecem entre pessoas com quem a vítima tem uma relação de afeto, Exato. de dependência e de confiança. E isso, a devastação que provoca, é precisamente porque isso quebra isso. Deixa uma criança confusa. Um adulto pode se defender e dizer, pronto, acabou isto e não quero mais saber disso, e pronto, pode encontrar, pode ter, mas tem uma capacidade, pode ter, uma pessoa adulta pode ter uma capacidade de dizer, pronto, não há um desastre, pronto, aconteceu, mas isso não acontece e eu não vou deixar que isso aconteça, claro, e que me destrua. Uma criança não tem essa capacidade. E, portanto, quando a gente diz que isso é coisa, não, veja que não creio que seja isso. Pode acontecer, sim, pessoas com desvios. Se há uma pessoa que tem desvios, é evidente que um ambiente mais simplesmente masculino, para o caso, pode não ser o adequado. Mas isso tem de ser um investimento para tudo, não é só para esta questão. E é de ver se realmente há uma maturidade para determinadas opções que se quer fazer. Se uma pessoa... e as pessoas, hoje são cada vez mais as pessoas que não casam. E não são filhas nem coisa nenhuma. Portanto, não... Pode haver ligação de situações que dizem, isto não ajudou, o facto desta condição da pessoa não ajudou, mas não é absolutamente por isso. Aliás, isso é lá de coisa, não é aí que se encontram. E então, e aquilo que acontece no desporto, e aquilo que acontece numa coisa, é por causa do celibato? Não. Quer dizer, isso independentemente de saber se o celibato é ou não conveniente, isso é outra coisa. Mas, sobretudo, ligar é que não tem nada nem de científico, nem de nada. Não tem. Então, já agora, aproveitando a boleia, celibato sim ou não? Celibato sim ou não? Eu acho, há tantas pessoas celibatárias por tantas razões do mundo. Agora, eu gostaria sim de ver que o celibato são duas coisas que também na história da Igreja não estiveram sempre ligadas e hoje não estão, também dentro da Igreja Católica, em muitos ritos de outras igrejas que são católicas, portanto, como nós, e que têm uma tradição de padres casados. E, portanto, isso não é nem contrário à fé, nem nada, e foi a lei da Igreja por sempre. Agora, o que me dizia também um bispo da Igreja Greco-Católica, que não é casado ele, mas tem padres casados, e diz, numa primeira intervenção lá no sínodo, disse, eu não percebo porque é que a Igreja Latina tem tanto problema por ter padres casados. Nós temos padres casados e vivemos bem com essa situação e são... Agora, depois disse, mas não pensem que isso vai resolver o problema da falta de padres, de coisa assim, não. Não vai resolver. Vai criar até alguns problemas adicionais. Por exemplo, uma coisa é deslocar um padre de uma paróquia para outra, ou de um lugar para outro, e outra coisa é se ele tem de levar a mulher, que já tem emprego, claro, os filhos que têm a escola e tudo isso. Mas isso tem solução noutras igrejas, e também, porque nós também não íamos arranjar. Portanto, não é por aí, não é por isso. Eu acho que sim, que o celibato deve ser uma escolha, e é uma escolha nobre e bonita, mas tem de ser integrada e assumida. Não acho que não tem de estar forçosamente ligada ao ministério sacerdotal. Acho que não.
mas não pensemos em soluções facilitadoras, porque isso não é que vai ser só uma vantagem, vai ter também outras coisas. O que interessa é que as pessoas tenham as suas opções bem assumidas para aquilo que devem fazer e, portanto, que tenham também essa possibilidade de ser celibatários ou não celibatários também no matrimónio. Exato. Isto leva-me a outro, eu ando, enfim, a saltitar um pouco, às vezes muito, leva-me a outra questão que é, com o Papa Francisco, criou-se aquela ideia de todos, ou seja, cá em muita gente criou-se uma ideia de muito facilitismo na interpretação que fizeram, não digo que fosse a ideia do Papa, ou seja, que na Igreja, no fundo, a Igreja estava aberta a todos, no fundo podia-se aceitar todos, mas no fundo, se formos a ver, a Igreja, como outra instituição qualquer, tem as suas regras. Com este Papa dá uma sensação que ele está a tentar fazer um equilíbrio, ou seja, por um lado, juntar a abertura às pessoas, sim senhora, mas também recordar que há determinadas regras a cumprir. Não sei se é essa a sua visão, mas de facto, isto, voltando à questão dos padres, é óbvio que quando eles aceitam, ou seja, quando entram na igreja, sabem as regras que terão que cumprir. Portanto, se calhar não será assim uma violência tão grande, pelo menos para quem vai com aquela missão, com aquele espírito. Não há violência nenhuma, porque aliás, ninguém está obrigando ninguém a ser celibatário. Pois, mas às vezes parece que, visto de fora, algumas pessoas pensam isso. Não é o que parece, é o que é. O que é que ninguém está a ser obrigado a ser celibatário. O que se põe a dizer é como se alguém diz, olha, eu preciso de você para um emprego, mas tenho de saber, tenho de ser condutor, tenho de ter carta de condução. Exato. Não há violência nenhuma, ninguém o está obrigando a ser, mas para aquele emprego é preciso que seja. Pronto, e com razão ou sem razão, a Igreja está a dizer que quem quer, neste momento, a Igreja Católica Latina, de rito latino, está a dizer, não, nós só aceitamos para padres aqueles que aceitam ser celibatários. Isso pode ser algo de espontâneo ou algo que se aceita com mais ou menos clareza. O pior é quando há uma coisa, mas então que não há a coragem de dizer, então não vou. Mas eu queria ser padre. Na Igreja Latina, se quer ser padre, neste momento é assim. Portanto, não é uma violência, pode ser, alguém pode considerar que isto não é um atributo que não é necessariamente segundo a lógica da própria igreja, mas são opiniões. Agora, ninguém está a ser violentado para isso. Segundo, o que é preciso é que quem assume, quando assume, deve assumi-lo e assumi-lo bem, porque senão não dá. Voltamos à carta de condução, porque senão isso vai dar a geneira, porque um dia vai arrumar o carro e se calhar a sua própria vida. Portanto, o que não dá é meter coisas contraditórias dentro do mesmo cesto. Claro que nós somos todos um monte de contradição todos, mas é uma contradição que tem de ser gerada com coerência e lealdade. Voltando um bocadinho atrás, ou seja, agora mas já agora quer dizer, quando o Papa diz todos, não diz tudo. Era isso. E ele diz isso muito claro. Agora, é que o todos, universal, para ser coerente, e não é um todos, um facilitismo de todos entram. O Evangelho diz claramente, vai convidar todos, mas depois entrou lá na sala do banquete e está gente que não estava aí, não estava aí bem. E isto é que não pode ser. Quer dizer, o discernimento e uma igreja sinodal não significa que toda a gente diz tudo e se aceita tudo. Não, toda a gente pode dizer tudo, mas é precisamente isso, é exigente este processo. E exige verdade, que hoje é uma coisa que está difícil de entender. Verdade é aquilo que funciona, aquilo que é conveniente,
E a verdade é instrumentalizada constantemente e com a inteligência artificial, então, tem mais de artificial que de inteligente, em alguns casos, e tem coisas maravilhosas, mas se não se sabe utilizar bem, isso vai, ou se deixamos que ela nos utilize, então estamos mal. Agora, o que significa esse discernimento é que não é feito, tem os seus lugares também de decisão. O que é preciso é que, e isso eu aprendo sempre, eu como sou religioso, de uma congregação religiosa, aí onde todos os lugares onde se toma decisões, nunca é uma pessoa só a tomá-la. São pessoas, são sempre grupos. E vêm, e depois as bases têm de ser sempre ouvidas. Porque isso é o que leva a que tenhamos a possibilidade, a unidade não se constrói de cima para baixo. Porque alguém disse e tudo fica feito. Não, a própria construção da fé é o que diz, os elementos do Evangelho deve ser sentida a partir da fé do povo de Deus. E essa fé não significa que agora batemos a votos. Não é uma questão de votos. Isto é uma coisa que tanta gente não entende na sinodalidade. A sinodalidade não é saber, vamos a votos para saber qual é a maioria. Porque se não é a maioria, já vemos tantas maiorias por aí. O Hitler também foi eleito pela maioria do povo, etc. E estava toda a gente até muito contente com aquilo. Até que deu a barracada que deu. Quer dizer, não pode ser. E tantas vezes há uma coisa que se chama a profecia. Os profetas são aqueles que criaram mundos novos lutando contra a maré e contra a corrente. E tantas vezes os profetas são destoantes com aquilo que se chama o politicamente correto, ou socialmente correto. Exato. E tudo isto é feito, esse discernimento. E a tal coisa da improbabilidade, que Jesus está constantemente a falar disso. Vocês chamaram um estrangeiro e vai levar um estrangeiro que foi o único que teve compaixão do homem caído à beira da estrada. E os outros todos bonzinhos passaram por lá e esse homem não existiu para eles. E a questão não é procurar aquilo que eu dizia há bocadinho no casal e na igreja. É colocar-se diante de Deus e procurar saber o que é que Deus pensa desta nossa realidade. Porque se Deus é Deus, se a gente não aceita Deus na vida é outra coisa. Mas se aceita Deus, ele deve ter bem alguma coisa para dizer. E então, a questão é que esse dizer, eu também me posso iludir que Deus fala sempre constantemente por mim. E para isso é uma norma, desde sempre na igreja, que é dizer o discernimento dos espíritos. E que nunca é de um só. Exato. E é por isso que, quando se fala de sinodalidade, estamos a falar de coisas muito profundas, que vai às raízes da fé. E então, nessas raízes da fé, foi aquilo que eu disse também quando vim para aqui. E a minha vida está cheia de situações dessas. Eu penso de outro jeito, eu pensaria de outro jeito, eu gostaria mais de outro jeito, mas também destas questões que nós falamos, é evidente que eu posso ter e tenho a liberdade de falar e nunca vou dizer, eu não disse isso, eu disse e penso. Mas depois, não sou eu, a última palavra não é minha. E aceito com toda a lealdade e com toda a paz que não seja minha. Exato. Aliás, algumas vezes na minha vida, vim a saber, vim depois a constatar que se calhar, não é que me tinha enganado, porque se calhar até naquela ocasião era uma coisa, mas que foi bom não ser assim. E, portanto, aceitar que a Igreja é também hierárquica, no sentido de que há alguém que foi eleito e foi posto ali, e eu acho que Deus pelo menos sabe que está lá. E eu digo, não quer dizer que Deus agora vai justificar todos os passos que se dá, mas sabe que há alguém, que eu estou lá. E, portanto, esse Deus não deixa de também de assistir também essa pessoa. E, portanto, essa pessoa
vai custar, não sei que seja um problema mesmo de consciência em absoluto, mas mesmo voltando à questão do celibato e de outras questões, é que não é só uma questão de saber se é teologicamente, fundamentalmente bem ou não. É preciso também ver qual é a situação da Igreja. E se o Papa Francisco disse sempre, isso eu ouvi dizer mais uma vez, não é que, ele dizia, não é que tenho medo, mas tenho de ter cuidado a não dividir a Igreja. E isso também é um critério. Agora, às vezes vai ser necessário dizer, não, eu estou aqui, doe a quem doer, mas eu pelo menos acho que tinha de ser assim. E deve haver essa liberdade toda. É a tal coisa que se dizia. Quando também, isto é verdade também para a democracia. Eu ter alguém que pensa diferente não significa que não podemos estar no mesmo parlamento e no mesmo país. E eu tenho de ser, mesmo que tenha a certeza minha, que é uma certeza minha, de dizer isto tem de ser assim e eu não vou colaborar noutro caminho, posso deixar a minha liberdade de dizer. Mas, por outro lado, tenho de sempre, mesmo com essa certeza toda, tenho de dizer e dou-te o direito de discordar. Exatamente. Porque senão não nos entendemos, então é a guerra. Okay. Portanto, o discernimento é complexo no sentido da verdadeira honestidade, digamos mesmo da democracia. E a Igreja não é porque não é democrática, é muito mais do que democrática. Tem uma diferença que é importante. É que você votou para o seu pai? Desculpa, não percebi. Votou para o seu pai? Não. Pois não, nós não votamos. Claro. Há tanta coisa, das mais importantes da vida, que nós não votamos. Foi-nos dado como dom. Pode ser mais adequado ou não. Há pais que são bons, há pais que não. Que nem por isso, mas são um dom. Há tanta coisa que a gente quer determinar tudo a votos. E há tanta coisa que não é. Que não se vota. Não se vota o amor. Exato. Não é nem sequer, o amor não é irracional, mas também não é só racional. Não é só uma matemática. É feito de algo mais. É feito de afeto. Da tal relação de que falávamos, que é o fundamento das coisas. E quando eu aceito Deus, que Deus entre na vida, é precisamente isso. É um Deus que não se impõe, nunca se impõe, precisamente porque é onipotente. O problema é que nós somos fracos. E então estamos sempre a medir forças. Passamos por uns outros que são fracos, todos sabemos que somos fracos uns dos outros. Porquê é que existe um Código Penal? Existe um Código Penal porque a sociedade tem de se defender, porque é vulnerável. Exato. E, portanto, sabes, se tu roubas, vais sofrer. Se matas, isto serve externamente para tutelar uma convivência mínima entre as pessoas. Mas se for só isso, é muito pouco. O que interessa, Deus que é onipotente, não é que esteja marimbando para isso, mas não se atinge a Deus. Porque nós todos passamos. Deus fica. Tomar Deus a sério significa aceitar e entender a sua lógica para entender o que significa aquilo que vai ficar depois das nossas lutas e opiniões. O que é que fica verdadeiramente para esta sociedade? Exato. Então José, já vamos com algum tempo, não sei se ainda tem mais alguns minutos para nós. A partir de trás. Depende. Há um dos projetos, se calhar o mais visível do seu mandato, e ao dizer isto não estou a desvalorizar, muito pelo contrário, é uma coisa de vulto, é a questão agora das unidades pastorais. Como é que está a correr esse processo? Enfim, eu sei que ao início teve algumas reticências, como é natural. Embora, não, enfim, se calhar muita gente esperava mais resistências de algumas pessoas, inclusive de alguns padres.
Parece-me que a coisa correu mais ou menos bem, mas isso é a minha opinião. Gostava de ouvir a sua. Não é correu, Ou está a porque correr. isto não acabou. É isso, eu disse sempre desde o início, estava convencido disso, e que isto é um processo em que a gente vai trabalhando, e não é porque não tínhamos projeto, quando se diz que isto é como a navegação, os nossos navegadores que foram fazendo o mapa à medida que iam experimentando. Exato. Não tinha o GPS já pronto para ver a globalidade das coisas. Não é bem isso. Os objetivos macro de todo este caminho, e também algo da metodologia fundamental, a tal história de procurarmos envolver todos na responsabilidade, etc. Isso está claro e continua para mim, não mudei de opinião a esse sentido e creio que não mudamos. Agora, a forma concreta em cada lugar de fazer em 2 paróquias, em 2 unidades pastorais, não é a mesma, porque as condições também são diferentes. Exato. Porque a tradição é diferente que têm lá. E, portanto, querer impor ao detalhe tudo as normazinhas, é por isso que se fizer, não vai dar certo. É por isso que se fizeram normas genéricas e resistiu-se e não se quis dar normas detalhadas sobre tudo, que agora vamos alimentando. E nestes dias estivemos a falar de muitas coisas destas e que são importantes e que se vão fazer, que já estão a ser, estamos a descer mais à realidade para adaptar as coisas. E nestes dias saíram também algumas orientações nesse sentido. Outras são coisas que se vão fazendo e adaptando a cada realidade. Isto está, como é que vai? Eu acho que muita gente ainda continua, já agora para terminar essa. Depois daquilo que foi o ano passado, o ano pastoral que acabou agora, e nós agora estamos a começar a avançar, mas vamos fazer, e passar por já começámos a fazer, de unidade pastoral, por unidade, a reunir com os padres, a reunir com os conselhos, a ter contatos com as comunidades, para ver e para discutirmos in loco, em cada lugar, como é que vai, como é que a equipa pastoral, porque uma das coisas fundamentais é isto, pôr em todo lugar aquilo que eu dizia antes, em relação. Não seja eu e a minha paróquia, o padre e a sua paróquia, o bispo e a sua diocese, ninguém vem cá meter o nariz, que isto é uma unha cotada. Mas tantas vezes a tentação... Agora, o bispo é aquele que tem mais conselhos para ouvir. Mas isso é uma segurança para todos. Não é uma segurança porque tenho medo de decidir. Eu sei que se não decidir, não é bom para a diocese. Mas uma coisa é eu decidir, eu fecho e parece-me que assim, algumas vezes vai ser preciso, uma hora dianteira. Outras vezes, como dizia o Papa Francisco, o bispo às vezes tem de ir à frente, mas outras vezes tem de ir no meio, para ser ponto de referência e de escuta de toda a gente. E outras vezes vai ser atrás para que ninguém fique para trás. Mas isso é um caminho de discernimento que a gente vai fazer. E portanto, agora queremos ir por todo lado e ver, e caso a caso, que já temos estes contactos, tem-se feito constantemente. Mas é preciso continuar, o caminho vai sendo aperfeiçoado. Mas o avançar quase em simultâneo foi um bocadinho arriscado. Foi, mas é que também era assim, o risco de não avançar contemporaneamente era maior. Okay. Isso disse-se claramente aqui, e olha, fizemos muitas reuniões inteiras do clero. Porquê o clero? Porque se não for o clero, não é que foi só o clero, toda a gente foi, só não ouviu quem não quis, ou talvez pelo meio houve algum curto-circuito que não facilitou a chegada a todos da informação. Mas também porque, como era natural, muitas pessoas, viajando para a Diocese nesse espaço durante o ano passado,
durante o ano passado, este ano civil, porque foi aí a grande mudança, ouvia mais do que uma pessoa que me disse: "O bispo, explique-me melhor que eu não estou a perceber." Exato. E o que é natural. Agora, não é que isto não foi imposto. Quer dizer, foi dito, foi o próprio mapa, eu dizia sempre, da Constituição das unidades pastorais. Eu talvez fui daqueles que menos deitou palavra, porque eu também era o que menos conhecia a realidade e a geografia e tudo, mas tinha gente que sabia. Portanto, eu também fui ouvindo, e depois discernimos. Agora, o caminho está-se a fazer, mas isso desde o início eu dizia: isto não está feito porque se fez um mapa e porque se constituíram equipas, mas isso foi muito bom, com aquilo que você disse. Olha, que eu vi os padres, que às vezes disse que os padres, a maioria toda aceitaram. E alguns até tiveram dificuldade, mas depois fomos falando e encontrando caminhos. E ainda hoje vamos continuar, isto não está feito. Isto está a caminho. A sinodalidade é um caminho e as unidades pastorais são um caminho, porque senão a gente pode baralhar tudo e não fazer grandes coisas e não fazer na realidade nada se a gente não muda o estilo de ser igreja. E isso não depende só dos padres, isto depende de toda a gente, de perceber aquilo que você próprio dizia, uns que produzem e outros que consomem religião. Estamos juntos neste barco, e é este barco que nós queremos. O Sr. Bispo tem dado o exemplo de proximidade, ou seja, eu tenho visto em algumas reuniões perfeitamente, é o Bispo, enfim, representa quem representa, mas naqueles encontros é perfeitamente uma pessoa normal, ouve, dá as explicações que tem a dar, é esse exemplo que também se procura, se calhar, às vezes, de alguns padres. E a todos. Quer dizer, mas isso é o procurar, e não quer dizer que o estar, o não ser total, constantemente a falar. Alguns dizem que falo demais, e estou atento, não para estar calado, quando é preciso falar, falo. Mas temos, sobretudo, e eu digo sempre, que a boa liderança não é ser domador de leões, é ser criador de leões. É suscitar lideranças, é suscitar participação, porque só assim é que a gente vai ter a riqueza que está numa comunidade. E é levantando, porque as pessoas falam, às vezes há pessoas muito simples e que dizem coisas, olha, e ao longo deste processo todo, tantas vezes aconteceu isso. Pessoas muito simples, mas com a experiência e a vivência da igreja e que encontram, são aqueles que rasgam o caminho para se chegar a uma compreensão nova das coisas. Exato. Bem, a nossa conversa já é longa, mas eu queria fazer mais algumas perguntas, se for possível, que é a questão dos padres. Aliás, sim, é dos padres. O senhor disse há pouco tempo, e penso que já ouvi mais do que uma vez, que desde que chegou à Diocese já presidiu as cerimónias fúnebres de, sei lá, mais de uma dezena 14. de padres. Em contrapartida, não tem ninguém, ou seja, não houve ninguém agora a assumir o papel. Nem um padre, mas não foi para a Diocese, era um religioso, e portanto, mas para a Diocese não, espero tê-lo. Portanto, isso é um problema. Isso, a juntar aos catequistas também vão faltando, se calhar. Sim, mas começa a faltar muita gente da vinha do senhor, ou não? Não, quer dizer, é assim. Como toda a gente, não é que está faltando. Está faltando uma atitude mas isso está faltando porque está mudando o esquema. Portanto, é natural que nós temos maneiras de fazer que têm de mudar. Mas porque mudou a sociedade. Quer dizer, nós precisamos também... Antigamente eram sobretudo os catequistas, eram sobretudo senhoras e continuam a ser. Mas muitas vezes essas senhoras também no passado não é que não trabalhassem, que as mulheres sempre trabalharam e muito,
mas não tinham um horário de trabalho, mais o trabalho de casa, e um horário de trabalho tão fixo como agora temos. Temos mais dificuldades para adequar horários, para tudo isso. Os pais e as crianças têm horários de fim de semana, que os pais são Uber para transportes e tudo. Portanto, temos uma vida mais complexa para um casal, para as famílias. Temos vidas mais complexas também que levam, portanto, pessoas a não terem a mesma possibilidade e disponibilidade para a vida da comunidade. Mas também temos desinteresse, porque também pessoas que se foram afastando, sobretudo os mais jovens, e que não têm essa referência que era antigamente a Igreja. E, portanto, e os próprios movimentos. Portanto, temos um mundo diferente e temos de trabalhar de modo diferente. Mas o facto, por exemplo, das unidades pastorais vai ao encontro disso. É para encontrarmos sinergias mais fáceis entre pessoas, entre instituições, entre paróquias, para que, por exemplo, a catequese, a formação, se possa fazer mais em conjunto, que as experiências possam ser mais variadas, que os nossos jovens possam contatar mais de uma paróquia e outra, e os jovens são daqueles que, para isso, quando estão dentro do seu, gostam mais disso, porque eles não estão ligados a quesílias que tantas vezes inquinam o relacionamento dentro da própria comunidade e para fora dela. Portanto, nós temos uma realidade diferente. Também, mesmo uma realidade em que até agora, como dizíamos há pouco, as nossas igrejas do Ocidente eram igrejas muito estruturadas e muito dependentes do padre. Hoje há tanta coisa que se começa a ver que não são propriamente características do padre. Exato. Todas as questões administrativas, burocráticas, etc., não tem de ser o padre a fazer. Para que ele fique... Não é que o padre perdeu a importância. É para ganhar a importância e a necessidade de contar com ele para aquilo que é propriamente a sua missão. Questões mais simples. Ou não. Amanhã há uma greve geral, já não havia há muitos anos. Não estão a dizer em relação a esta específica, mas como é que olha para a Igreja, aliás, para o mundo do trabalho visto do lado da Igreja, a nível de Portugal, claro? É sempre complicado hoje falar disso, porque há uma tentação, e isso é preciso não tê-la bem presente, que nós não podemos pôr as pessoas simplesmente ao serviço do sistema. Por outro lado, também é importante que o sistema funcione. E, portanto, que não é sacrificar uns por causa dos outros. Agora, o sentido da justiça e da dignidade daqueles que trabalham é fundamental. E isso eu não estou a dizer com isto tudo, isso é daquelas coisas que se diz tudo e toda a gente diz que sim, mas na realidade depois saber as leis, não tenho dúvida que os desafios que se colocam hoje a uma economia em tantos aspectos selvagem a nível mundial, que é difícil recortar dentro de um país e das instituições reagir contra isso. Exato. Porque o mundo não está feito assim, nem a economia depois se compadece disso no sentido de penalizar quem parece que não entra nessa liberalização total em que o ser humano não conta. A gente conhece tudo isso e isso é uma atenção fundamental que é preciso ter de todos os lados e chegar precisamente àquilo que eu acho que é o essencial disso, dizendo isso, diz tudo e não se diz nada, porque depois é preciso examinar caso a caso, lei a lei, situação a situação, para encontrar uma economia que seja viável e sustentável, mas que não passe por cima da dignidade, dos direitos expectáveis de cada pessoa. Depois, pelo meio, metem-se muitos interesses que não são assim tão puros e tão lineares como isto, porque isto não tem nada de linearidade, são questões tantas vezes muito complexas. Exato. Eu compreendo que haja também greves,
sempre houve. Não é agora, não é a primeira greve que existe, nem será a última. Agora, o que interessa é que, com greve ou sem greve, se encontrem soluções justas, dignas e viáveis para a nossa sociedade. Nesta altura, e especialmente nesta altura do ano também, seria quase imperdoável não falar destas novas, enfim, que está com força bastante a questão do extremismo, nomeadamente de extrema-direita, mas não só. Há pouco, em Fátima, recordava que Nossa Senhora foi refugiada. Também, enfim, temos uma comunidade imigrante bastante grande, de portugueses. Como é que vê toda esta situação, aquilo do vão para a vossa terra, enfim, é preocupante. E depois há outra questão, há algumas pessoas da Igreja que dizem que é pecado, ou quase pecado, defender este tipo de ideias. Não sei se revê nesse... Não, o Evangelho claramente não vai por aí. Isso não significa que não se deva, que um Estado não deva organizar bem as coisas, também no campo da imigração. Não tem de haver pejo nenhum, nem nenhum obstáculo a dizer que é preciso regular a imigração. Porque senão, os próprios imigrantes são as primeiras vítimas de tudo isso. Portanto, e sabemos que há redes de imigração que estão ao serviço de outras pessoas e de outros intentos, que não é simplesmente os imigrantes. Pelo contrário, há imigração e há exploração dessas pessoas e ameaças mesmo a essas pessoas e às famílias que não entram dentro dos esquemas. Portanto, sabemos tudo isso e isso é preciso desmantelar. E não, isso é. Por outro lado, sabemos que há muita exploração também de quem recebe. E não é verdade que sejam todos. Porque há muita gente interessada e honesta e a querer e saber e consciente de que nós precisamos dos imigrantes. Porque senão isto não funcionava. E o menino Jesus parecia um a mais, dispensável nessa ocasião. Exato. Esses que se dizem cristãos e que defendam coisas destas, então Jesus não teria nunca acolhido. Não teria sido admitido. Agora, nós temos, e foi perseguido, e foi refugiado, e quando volta ainda tem problemas no retorno a casa, e vai ter problemas por querer justiça. Portanto, dificuldades vai existir sempre. Agora, o fechar-se a isso, quer dizer, é só ver hoje quem é que cuidaria hoje, quem é que teria o cuidado dos nossos anciãos, quem é que teria o cuidado de tantos serviços e tantos hoje cada vez mais com tecnologias, quem é que daria vida aos nossos centros de estudo e das nossas universidades? Seriam viáveis sem os estudantes imigrantes que vêm para aqui? Exato. Seria viável o nosso país sem imigrantes? E sem falar dos nossos, quem foi que sustentou este país durante o tempo da forte imigração e também agora continua a ser verdade? Quer dizer, se nós queremos um mundo livre, para irmos à procura, que também isso é outro problema complexo, não é assim tão simples, mas era importante que todos encontrassem aqui condições. E esse é o problema de um mundo onde nós vivemos. Agora, acho que é preciso regular. O que me interessa nisto é o seguinte, é ver se se as leis que se fazem estão igualmente importantes e que todos estes passos são importantes, ou seja, de regular e de criar condições seguras para que quem chegue cá em segurança, depois que tenha condições, e se estamos a investir suficientemente na integração, e quem diz integração diz também a questão da língua, a questão de oportunidades e de habitação e dessas coisas todas, que já nós temos, diz dos imigrantes, depois é desfazer também as desverdades que se dizem, que não são verdades. Está bem, é verdade que nós, nas nossas escolas, temos mais imigrantes, e são cada vez mais, em alguns lugares é crítico,
E, portanto, mas tem de se encontrar as soluções, que sempre se encontraram, porque esses são aqueles. Se nós estamos a dizer que nós não temos filhos suficientes, não temos crianças suficientes, não temos natalidade suficiente para manter este país. Portanto, e estes são aqueles que estão a criar um equilíbrio populacional. Agora, nós queremos ter isso, mas não queremos... Tem um período de adaptação, é necessário. E isso sempre tem dificuldades? Tem. Todo o sistema estava preparado para isso? Não. Mas temos de ir chegando lá. Mas temos é de não perder o fio daquilo que nós queremos. Queremos que estas pessoas que chegam e que a maioria vai ficar por aqui, que, de facto, tenha condições de integrar-se bem, de ser parte desta sociedade, de contribuir, como já estão a contribuir, para ela e para que também tenham dela a proteção, a dignidade que merecem. Exato. Só para terminar, e agora uma coisa mesmo muito simples, lembrando que estamos em Natal, há pouco o padre Rui Castro esteve num programa de rádio feito lá numa festinha num mercadinho de Natal lá em Porto de Mós, e disse uma coisa que nós achámos curiosa, que é certo que a Igreja sempre criticou o consumismo nesta época de Natal, os excessos, mas se calhar não faz mal aquela prendinha que se dá à pessoa com todo o gosto no Natal, haver a iluminação do Natal, porque isso representa também a alegria, a música. Enfim, gostava também de ouvir um pouco sobre isso, ou seja, como é que um cristão agora pode viver bem o Natal? Será que há a hipótese de coexistir essas duas coisas? Um bocadinho de consumismo com um bocadinho daquilo que a Igreja recomenda. O primeiro Natal, imagina, até teve música de anjos. Portanto, a gente ter música e ter luz, e a luz não era luz elétrica, mas diz que se encheu de luz o ambiente. Portanto, a festa faz parte da natureza humana. E não só não há mal. Mal seria se chegasse o Natal. Então você faz anos e ninguém se lembrou disso. Portanto, o fazer festa é próprio é tão importante como o preparar a festa, os outros aspectos da festa, das relações e das coisas. Agora, o facto é que depois, isto hoje a gente entra num ciclo onde deixamos de comandar as coisas, porque depois os pais não sabem como controlar os filhos e a gente também fica sem saber como é que o que é que gasta e não gasta para que dá a presença de todos. Muitas famílias começaram a dizer, olha, não há, fazemos qualquer coisa de um presente que seja útil e que seja comum para não termos, porque senão a gente fica muitas vezes, e isso não tem tantas experiências dessas, mas também experiências positivas, de gente que dizia, olha, venha jantar, não vamos fazer uma grande festa, mas vamos ter umas coisas para comer, ninguém vai com fome, mas sem entrar em despedirmos, senão a gente não pode encontrar-se. E às vezes a gente dá mais importante ao peru do que às pessoas que vêm do Natal. Isso é que não pode ser. Mas também, que haja motivo de festa e de alegria, isso é fundamental do Natal, sem o qual não entendo a festa de celebrar um acontecimento tão importante que deve encher-nos de alegria. Sim. Ok. José, muito obrigado Obrigado a vocês, obrigado pelo vosso trabalho também, e olha a todos aqueles os leitores e ouvintes da rádio de Porto Mocense, que a todos desejam um Feliz Natal com a bênção e o carinho de Deus que encha de paz e de alegria e de esperança a nossa vida. Bem, precisamos. Obrigado.